Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, como é importante estarmos alinhados com a vontade de Deus. E a Bíblia, este livro tão maravilhoso, tão fascinante, cheio de coisas tão lindas, tão reais, tão verdadeiras. Tivemos uma série de programas falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre a felicidade, que o Senhor nos dá suas dicas para buscarmos e encontrarmos, e é tudo real. E nesta série de programas agora, vamos falar dos ais que a Bíblia nos diz. Ai, ai, ai. É uma advertência, uma palavra falando sobre o que vem em sofrimento, em condenação para quem faz coisas erradas. Ai, vamos ver? No programa de hoje, conversaremos sobre um dos ais. Ai das nações culpadas. Deus fala de nações, de povos que fizeram tantas coisas com o seu povo. Não apenas Israel, mas no sentido espiritual, com o seu povo, com os cristãos. Ai das nações culpadas. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala? Então, esteja com seu coração aberto para Deus, para ouvir o Senhor. Cresça em conhecimento, cresça em intimidade com Deus. Deixe Deus te falar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra de Deus vai nos dizer sobre ai das nações culpadas. Deus trata com nações? Nações não são, podemos dizer, um conjunto de famílias, de clãs. Que são as nações? Temos os países que têm a mesma língua, cultura. Às vezes, num país como Suíça, nós temos os 4 cantões. Ali nós temos gente que fala inglês, gente que fala francês, que fala alemão e que fala italiano. No mesmo país. Mas as nações, às vezes dentro de um mesmo país, são pessoas que têm a mesma cultura, a mesma língua, os mesmos costumes. E Deus nos fala de nações. Nações que às vezes confundimos com países. Ele vai falar de nações culpadas. Olha o que está escrito em Números capítulo 24, do verso 20 ao 23. Diz assim: Viu Balaão Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: Segura está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Quem viverá? Aqui foi na história de Balaão. Quem é Balaão? Balaão era um profeta do Deus Altíssimo. Balaão era um profeta que sabia fazer os seus altares para ir em busca da presença de Deus. E Deus está perto de todos aqueles que o invocam. Às vezes você pensa que Deus se revelou apenas a Abraão, que Deus se revelou apenas à nação de Israel. Não. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos aqueles que buscavam o Deus verdadeiro, o Deus Criador, o Deus Altíssimo, tinham experiências com Deus. Nós vemos, por exemplo, Paulo lá em Atenas, no meio dos gregos, ele viu entre todos os altares de deuses da mitologia grega, ele viu um altar ao Deus desconhecido. E quando Paulo foi chamado ao Areópago, entre os filósofos
da sua época para falar sobre o que ele estava pregando nas praças, falando de Jesus. Paulo disse: esse Deus desconhecido, que vocês têm um altar erigido a ele aqui no Areópago, é o Deus que eu vos prego. É o Deus que é criador de todas as coisas, é o único Deus, é o Senhor. Havia o Senhor se revelado aos gregos tempos antes, quando houve uma seca e eles ofereceram sacrifícios a todos os deuses e a seca não passava. Então alguém disse: quem sabe existe algum Deus desconhecido que nós não estamos agradando a Ele, que nós estamos desobedecendo a sua vontade. E fizeram algo como um sinal, buscando: olha, se nós tivermos ovelhas que estão morrendo de sede, de fome, e colocarmos água e comida diante delas, e elas recusarem a água e a comida, vamos saber que esse Deus desconhecido existe e que Ele está bravo conosco. E fizeram aquele experimento, fizeram isto, e realmente as ovelhas não comeram e não beberam. Então eles sacrificaram aquelas ovelhas sobre um altar ao Deus desconhecido. E acabou a seca, a chuva veio, e eles deixaram aquele altar entre os altares dos seus deuses, ao Deus desconhecido. Pessoas podem buscar a Deus em qualquer lugar. Pessoas podiam encontrar-se com o Senhor. As nações, não significa que toda nação teria de ter o seu Deus, teria de ter absolutamente seguir aquele Deus. Todas as pessoas são livres. Por mais que sejam obrigados ali na China, ali na Coreia do Norte, a serem ateus, porque o governo é comunista e é ateu. E todo governo comunista é ateu, é contra Deus, é perseguidor dos cristãos. Assim, não significa que coreanos do norte, que chineses não sejam cristãos. Porque há liberdade, mesmo em uma nação pagã, em uma nação materialista, em uma nação ateísta. As pessoas podem e devem ter o seu encontro com Deus. Aqui o Senhor vai falar, vai proferir palavras contra as nações. Aqui Balaão está falando contra Amaleque. Amaleque lá que era descendente, seu nome significa habitante de um vale. Amaleque era neto de Esaú. Ele já conhecera, já teria ouvido do Deus de Israel, mas não o adotou como seu Deus, não buscou como seu Deus. Então ele recebe uma palavra de destruição, uma profecia com maldição. Ai de Amaleque. Aqui também uma profecia sobre os queneus. Queneu, a palavra significa ferreiro, era uma tribo ao sul de Israel, região do Sinai, a região do sogro de Moisés. Mas recebe uma palavra, ai do queneu, que também, filhos de Midian, filhos de Quetura com Abraão, que ouviram do Deus de Abraão, mas não o adotaram. Ai do queneu. Ai de Assur ou da Síria. A Síria significa um passo. Uma nação forte ao norte de Israel que levou 10 tribos cativas para lá, as 10 tribos do norte. Então aqui está falando de nações ao norte de Israel, ao sul de Israel e ao redor de Israel, que estavam contra o povo de Deus, perseguindo o Deus de Israel, porque perseguir o povo de Deus é perseguir ao Senhor. O Senhor disse para Saulo de Tarso: por que me persegues? Ele estava perseguindo os cristãos, mas estava perseguindo ao Deus dos cristãos. Então, ai dessas nações que perseguem o povo de Deus. O Senhor vai falar aqui, ai de Babilônia. Babilônia teve o seu reino, o reino de ouro, rei Nabucodonosor, e nós vamos ver em Isaías capítulo 13, de 19 a 22, Deus falando de
Babilônia. Está escrito: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão, as suas casas se encherão de corujas, ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Deus trouxe sobre Babilônia uma palavra, uma profecia de ai de Babilônia. Aquela cidade, aquela região, aquele império onde nós podemos ver como a mãe das feitiçarias. Quando se fala em feitiçaria, aliança com as trevas, é Babilônia, vem de Babel, de confusão, de deixar Deus, de desobedecer a Deus e seguir outros deuses. Babilônia. Babilônia ali na planície de Silear. E aqui o Senhor está dizendo que Babilônia seria destruída. E seria destruída como Sodoma e Gomorra, a cidade tão forte, a cidade ali inexpugnável. Ali estava Daniel com o rei Beltesazar, enquanto do lado de fora os medos estavam se organizando para invadir Babilônia. E a cidade foi completamente destruída. Destruída e, como o Senhor disse aqui, jamais seria reconstruída. É lá no Iraque. E sabemos que Saddam Hussein teve o projeto de reconstruir Babilônia. Suas ruínas lá estão. A cidade está toda ali à vista para quem quiser visitar, um grande sítio arqueológico a céu aberto. Mas jamais seria reconstruída. Jerusalém foi destruída, não uma vez, mas várias vezes destruída. E o Senhor disse: vai ser reconstruída. O meu povo vai habitar ali, os velhos estarão nas suas praças, as crianças brincarão nas suas ruas, e você vai hoje em Jerusalém. Está reconstruída e tão grande, mas Babilônia jamais. O Senhor disse isso, a profecia contra Babilônia. Mas ele disse também uma profecia contra a Síria. A Síria já para o outro lado, ao norte, provavelmente ali Afeganistão, aquela região. Em Isaías capítulo 14, de 24 a 27, nós lemos: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? O Senhor trouxe essa profecia contra a Assíria, que seria destruída, que seria derrotada, e derrotada por Israel. Nós vemos que quando os assírios vieram contra ali o rei Ezequias sabia que jamais ele poderia lutar contra aquele povo. Jerusalém pereceria diante de toda a força bélica do rei da Síria contra o seu general. E nós vemos como que, de uma maneira tão maravilhosa, Deus disse: não se preocupe, Ezequias, do mesmo jeito que ele veio, ele vai voltar. Não vai atirar nenhuma flecha, vocês não precisarão atirar uma flecha pelo caminho por onde veio. Ele voltará, porém um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, e ele voltará. E isso aconteceu com a Síria. Deus
Deus trazendo a sua palavra às nações. Porque nações e povos e ditadores e imperadores se riram do povo de Deus, desprezaram o povo de Deus. Ali estava o general dos assírios debochando do rei e debochando dos soldados que estavam nos muros. E os servos do rei, aqueles ministros do rei, disseram para o general: por favor, não fale na língua dos hebreus, não fale em hebraico, fale na sua língua. Nós entendemos a sua língua, porque não quero que eles ouçam o que vocês estão dizendo. Tudo isso porque estavam dizendo: vocês acham que Ezequias e o seu Deus vai livrar vocês das mãos do rei da Síria? E dizendo: vocês estarão bebendo a sua urina, comendo das suas próprias fezes, vocês morrerão aí dentro de Jerusalém. Mas eles continuaram zombando. E o que aconteceu? 185.000 soldados foram mortos. A história diz que foi uma peste bubônica, uma peste de ratos, mas o Senhor disse que enviou o seu anjo e desbaratou o exército da Síria. Assurbanipal, o Nebuzaradão, o seu general, tiveram de voltar pelo mesmo caminho por onde vieram. O Senhor é aquele que traz juízo às nações. Ai da nação culpada, ai da nação que deixa o Deus de Israel. Hoje, no Brasil, nós estamos diante de eleições em que nós elegeremos Deus acima de todos, Deus como Deus do nosso país. Diremos que o Brasil é uma nação cristã e que tem Jesus acima de tudo. Ou podemos nos tornar uma nação como está Venezuela, como está entrando a Argentina, o Chile, a Colômbia, Cuba, China, Coreia do Norte, nações onde o comunismo reina e domina e que dizem não para Cristo. E como nação, há um juízo de Deus. Ai das nações culpadas. Europa sempre foram países de primeiro mundo ali na Europa, no continente europeu, porque tinham o Deus de Israel como seu Deus, tinham os princípios judaico-cristãos como princípios da sua Constituição. Então eram abençoados e prósperos e modelo para o mundo. Mas começaram a tirar Deus das escolas, das crianças, do coração dos jovens, e na igreja começou a entrar o humanismo, o ateísmo. Hoje, pastores em igrejas europeias são qualquer pessoa que fez um curso teológico. Às vezes ele é um ateu, às vezes ele é um satanista até, mas porque fez um curso teológico, vai ter um emprego como pastor. As igrejas se fechando, por quê? Abandonando o Senhor. Veio a crise do euro e o islamismo está tomando conta da Europa. Por quê? Deixaram Deus. Ai das nações culpadas. Nós vemos aqui a profecia contra Filístia, a terra dos filisteus, que hoje nós chamamos de a faixa de Gaza ou Palestina. Palestina não é ainda uma nação, apenas a faixa de Gaza dentro de Israel. Isaías 14, 29 a 32, profecia contra a Filístia, diz assim: não te alegres tu, toda Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, toda treme, porque do norte vem fumaça,
e ninguém há que se afaste das fileiras. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Veio a profecia contra a Filístia, contra aquela região da Palestina, as 5 cidades, Ecrom, Ascalon, a cidade de Asdod, de Gaza e de Gate. Cidades-estados, cidades fortes, seu Deus Dagom, mas nunca quiseram o Deus de Israel. Pelo contrário, perseguindo Israel. E até hoje, a perseguição a Israel não é uma perseguição a um povo, é ao Deus de Israel. Ao Deus de Israel. Então, para a Filístia, não te alegres. E aqui diz que os primogênitos dos pobres serão apacentados, necessitados deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz e serão destruídos os teus sobreviventes. Ainda não se sabe com clareza como acabou esse povo. Por mais que os palestinos hoje queiram dizer que são descendentes dos filisteus, não se sabe, mas aqui pela Escritura está dizendo que veio do norte, fumaça e ninguém que se afaste das suas fileiras. Então, podemos dizer assim, que todo o cumprimento profético contra a Filístia veio do norte, possivelmente da Assíria. Quando levou o cativo, a Síria levou as 10 tribos de Israel. As 10 tribos do norte foram levadas cativas da sua terra para a Síria, aquela região onde é hoje o Afeganistão. Aqui diz também sobre a Filístia que vinha o juízo deles do norte. Que se responderá aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião. Ou seja, as nações se rebelam, as nações querem se colocar totalmente contra o Deus de Israel, contra o povo de Israel, contra o povo de Yeshua, os cristãos, contra a igreja do Senhor. De maneira gratuita, esse ódio, ele vem de uma maneira espiritual. Nós estamos orando pelo Brasil e sabemos que há uma luta espiritual da luz contra as trevas. As trevas querem dominar o país, as trevas querem trazer o Brasil para o ateísmo, para Sodoma e Gomorra. Mas a igreja está lutando com oração e você deve orar, deve buscar a Deus e deve fazer a sua parte para que o Brasil não caia nas garras comunistas, para que o Brasil possa ser livre e amar ao Senhor. Jesus diz, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você é cristão, ou você ama a Deus, ou você tem a luz, ou você está confundido, confuso, e você nem sabe a quem pertence. É importante se posicionar. E como nação, precisamos ser cristãos. Porque se entram leis contrárias à palavra de Deus na nossa Constituição, o juízo virá. Assim tem sido na Europa. Os próprios Estados Unidos da América já têm sofrido com as consequências da sua escolha nas eleições. Nós já estamos vendo Estados Unidos caindo em todas as áreas. Em muitas cidades não há segurança. Pessoas podem roubar sem serem criminalizadas. Isso tudo traz insegurança. Vamos ver aqui a palavra de Deus falando sobre profecia contra Moabe. Moabe é hoje Jordânia. Isaías 15, de 1 a 4 diz, certamente, numa noite foi ferida Ar de Moabe, e ela está destruída. Certamente, numa noite foi assolada Kir de Moabe, e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a Dibom, e aos altos para chorar. Nos montes Nebo e Medeba lamenta Moabe.
Todas as cabeças se tornam calvas e toda barba é rapada. Cingem-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Andam todos uivando e chorando abundantemente. Tanto Hesbom como Eleale andam gritando. Até Jaza se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam. A sua alma treme dentro deles. Aqui está falando de Moabe, que hoje é a Jordânia, o outro lado do Jordão. Moabe, o povo estaria chorando, com medo, escondendo-se. Nações que disseram não ao Deus de Israel. Nações que disseram não reconhecemos como nosso Deus. Não queremos o Deus Criador como nosso Deus. Temos a nossa religião, temos o islamismo, temos Maomé, temos outros deuses, porque o Deus do islamismo não é o mesmo Deus de Israel e dos cristãos. É outro Deus, pois eles em todas as suas mesquitas colocam Alá é o único Deus e ele não tem filhos. Se ele não tem filhos, ele não é nem o Deus de Israel, ele não é o Deus dos cristãos, Pai de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nações culpadas. Ai, que tal fazer do Brasil uma nação abençoada? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. De que lado você está? Tem orado pelo Brasil? Vamos orar agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte e pense que lugar Deus ocupa em sua vida e o que você pode fazer pela nossa nação. Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui em Tua presença. Colocamos a vida de cada pessoa que está nos assistindo agora diante de Ti. Colocamos, ó Deus, o entendimento de que precisamos estar alinhados contigo, alinhados com a Tua palavra, alinhados com a Tua vontade, alinhados com o Teu reino, para que sejamos uma nação próspera, uma nação feliz, uma nação cristã, uma nação onde o Teu amor habita. Livra-nos, ó Deus, de todas as leis contrárias à Tua palavra. Livra-nos das ideologias contrárias à Tua palavra. Livra-nos de, ó Deus, termos nos nossos postos de governo homens ou mulheres que odeiam o Senhor, mas que nós tenhamos, Senhor, pessoas que Te amam, pessoas que têm o temor de Deus, para que sejamos uma nação abençoada. Que cada um de nós possa amar ao Senhor acima de todas as coisas, Te buscar e fazer a Tua vontade, para que a nossa nação seja próspera e feliz. Abençoa a Igreja brasileira, abençoe o Teu povo, seja um povo que Te ama, em santidade, viva a sua vida em Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom orar. Como é bom saber que estamos escrevendo história e fazemos parte do plano de Deus para esta geração. Seja fiel ao Senhor, fiel a Yeshua, a Jesus, o Filho de Deus. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!